Quero mostrar aqui para vocês notícias sobre o BRICS, porque o BRICS, nessa reunião, ele passou a aderir à lei islâmica da Sharia. E o que eu vou compartilhar com vocês é um áudio de uma pessoa que eu sigo aqui no YouTube. Essa pessoa, ela traz apenas informações sobre a mudança do sistema financeiro. Então, esse áudio que eu vou compartilhar, gente, se refere àquilo que eu tenho pregado, que o BRICS será uma forma do anticristo controlar o mundo, porque através do BRICS é ele que vai ter todo o controle do sistema financeiro. Como funciona a unidade monetária do BRICS? Sem ainda que eu saiba os detalhes de como a moeda unitária do BRICS será trocada entre si, talvez eu possa explicar alguns termos a vocês. Na semana passada, os países membros BRICS demonstraram seu sistema de cartão BRICS Pay, que visa facilitar transações mais suaves entre os países membros e aumentar a eficiência comercial. Projetado como uma plataforma de pagamento digital, o BRICS Pay busca fornecer uma alternativa aos sistemas financeiros dominados pelo Ocidente, permitindo que os Estados-membros conduzam comércio e transações em suas moedas locais. Durante a demonstração, o site BRICS Pay revelou uma nota discutindo a potencial introdução de uma moeda comum chamada The Unity, a unidade. Esse conceito intrigante desencadeou debates sobre a volatilidade e as implicações de uma moeda compartilhada entre nações BRICS. Embora detalhes específicos sobre a estrutura de moeda permaneçam escassos, a ideia é integrar ainda mais as economias dos membros BRICS e fortalecer os laços geopolíticos diante de uma economia global em evolução. Nos últimos 50 anos, tivemos o petrodólar baseado no preço de câmbio do petróleo, e mais antigamente era baseado no dólar americano, a nota da Reserva Federal, como a principal troca, onde eles são como intermediários das moedas de cada país. Agora, como eu vejo, talvez seja tão simples quanto usar o cartão BRICS Pay como intermediário dos cambistas na igreja, na época de Cristo. Mas naquela época eles eram golpistas, mas hoje podem estar conectados diretamente ao mercado de ações econômico mundial quanto ao valor de cada moeda, com base em ouro e em outros metais preciosos, como no caso do RV. Talvez você não precise de um cartão BRICS Pay real, mas onde você troca sua moeda, eles terão ou em seus computadores, como em um banco ou porto de entrada, mas aqueles que negociam commodities ou compram itens na internet, eles terão em seus sistemas de computador. É aqui que nos tornamos digitais diretamente, ao negociar uma moeda por outra em dinheiro com base na taxa de câmbio naquele momento, sem ter inflação ou deflação como algo enganador, mantendo essa moeda por dias, semanas, anos, enquanto ela muda de preço, sem que você saiba. Saberemos em breve, mas eu quero avisá-lo sobre os termos mais simples antes de realmente obtermos as informações corretas, caso eu esteja certo. Enquanto antecipamos a próxima cúpula BRICS, que está acontecendo no cenário econômico global, aguardamos com respiração suspensa, particularmente em relação às discussões em torno de uma unidade monetária lastreada em ouro. A ideia de uma unidade lastreada em ouro do BRICS tem sido um tópico de intensa especulação, e com grandes economias como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se unindo. As implicações podem ser monumentais para o ecossistema financeiro. Então, o que podemos esperar da cúpula dessa semana em relação a uma potencial unidade lastreada em ouro? O conceito de uma moeda lastreada em ouro não é novo. Ela remonta a uma época em que as moedas eram diretamente vinculadas a uma quantidade específica de ouro. Para as nações BRICS, a ideia é criar uma moeda alternativa que possa fornecer uma proteção contra a inflação e desvalorização da moeda, particularmente no contexto de uma economia global cada vez mais volátil. Tal unidade poderia ser essencialmente e permitir que os países membros se envolvessem em comércio com menos dependência do dólar americano, potencialmente remodelando as normas do comércio internacional. O bloco BRICS expressou um desejo por mais independência financeira dos sistemas financeiros dominados pelo Ocidente, liderados principalmente pelos Estados Unidos. Nos últimos anos, a crescente proeminência do dólar expôs muitos países à volatilidade e aos riscos associados às sanções unilaterais. Uma unidade lastreada em ouro poderá oferecer um meio mais estável, seguro, conduzir transações internacionais, mitigando riscos vinculados a moedas fiduciárias flutuantes. Ou seja, essa moeda vai ter um pouco mais de valor estável, né? Totalmente estável, né, pessoal? Seria uma mudança
Pessoas como eu nunca viram uma mudança como essa no mundo, né? E pessoas, assim, até de mais idade também nunca viram uma mudança como essa, né? Será histórico, bíblico? Além disso, o ouro tem sido historicamente visto como um ativo de refúgio seguro, especialmente durante condições econômicas incertas. Com taxas de inflação subindo globalmente, as tensões geopolíticas aumentando, a perspectiva de uma moeda estável e lastreada em ouro pode ser atraente para muitas nações. Apesar dos benefícios potenciais, criar uma moeda lastreada em ouro apresenta inúmeros desafios. A logística de estabelecer tal sistema exigiria cooperação em múltiplos níveis entre as nações BRICS, questões sobre quanto ouro cada país contribuiria, o método de avaliação e as estruturas regulatórias devem ser cuidadosamente abordados. Além disso, a volatilidade dos preços do ouro em si podem levantar questões sobre a instabilidade de tal unidade monetária. O risco de resistência dos mercados globais e das instituições financeiras podem ver uma moeda BRICS lastreada em ouro como uma ameaça ao atual sistema dominado pelo dólar. Durante a cúpula dessa semana, as discussões em torno da unidade lastreada em ouro provavelmente serão um ponto focal. Líderes importantes como o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, provavelmente abordarão não apenas a logística, mas a importância estratégica de estabelecer tal moeda. Os resultados de suas discussões podem variar de um plano concreto a um diálogo contínuo, com o objetivo de superar os obstáculos existentes. Relatórios sugerem que pode haver alinhamento sobre as etapas práticas necessárias para avançar a ideia. Esperamos ver declarações públicas que podem avaliar o interesse e o apoio, tanto nacional quanto internacional, juntamente com workshops e painéis de discussão, aprofundando-se na viabilidade de uma moeda lastreada em ouro. Se as nações BRICS decidirem avançar com uma moeda lastreada em ouro, as implicações para o comércio global podem ser transformadoras. Do Banco Central do Iraque concordam em trocar a atividade do Banco Comercial do Iraque. Eles estão mudando para o Islâmico. O que isso significa? A lei islâmica refere-se à lei Sharia, baseada no Alcorão. Os bancos islâmicos têm taxas de juros muito mais baixas em cartões e empréstimos. Ou isso significa que eles estão se separando dos Estados Unidos da América e seguindo seu próprio caminho, ou usando o BRICS como espinha dorsal do sistema. Isso pode levar a um reequilíbrio do poder econômico e uma mudança gradual na forma como as nações conduzem o comércio umas com as outras. Países dentro e fora do BRICS podem começar a estocar ouro como uma proteção contra as flutuações do dólar. Está se cumprindo o que a Bíblia fala exatamente, que através do sistema financeiro de comprar e vender, é que ele vai ter todo o poder de controlar o mundo através do sistema, colocando uma marca para, através da marca, ele obrigar as pessoas a adorar ele e receber a marca dele. Então, quem não tiver a marca não compra, não vende. Então, todo esse sistema das moedas lastreadas em ouro faz parte do império do anticristo. Então, na primeira fase, a gente vê toda essa mudança do sistema financeiro mudando. As doutrinas que eles pregam aí nas internet é que o BRICS quer trazer uma liberdade financeira para as pessoas, tirando as nações das mãos das elites. As elites para ele é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a potência mundial, onde também tem a moeda reserva, que é o dólar. Então eles vão tirar sim a moeda reserva como o dólar. Agora vai ter uma outra moeda reserva e também terá uma nova potência mundial. Durante o reinado do anticristo, a nova potência mundial será a Palestina. Para se cumprir tudo que está na Bíblia, ela vai controlar todas as nações por 3 anos e meio, que é chamado de Babilônia lá em Apocalipse 17.